Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar uma live, mais uma live. Hoje a live é com uma convidada muito especial, a Lívia Calegari, é uma amiga advogada, especialista em bioética e que vai falar para a gente sobre a telemedicina. Logo no início da pandemia, que liberaram a telemedicina, a Lívia sempre me ajudou bastante em todas as questões dessa nova modalidade que a gente estava esperando já há um tempo e que a pandemia permitiu que as coisas fossem aceleradas. Ela vai entrar daqui a pouquinho. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A telemedicina é uma realidade para a medicina, né? Para os médicos. Ó, a Lívia Calegari entrou. Daqui a pouco. Hum, Pronto, já autorizei a Lívia a entrar. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Meu nome é Suzana Vieira, sou endocrinologista e faço telemedicina desde o começo e até hoje. E aí, Lívia, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa Se você quiser noite. comentar, E aí, isso tudo bom? tudo bem, tudo. Nos encontrando novamente aqui. Pois é, uma alegria. Quero te agradecer pelo convite. A gente, durante esse período que começou a ter o estabelecimento dessas novas possibilidades de comunicação em medicina, sempre trocamos ideia relacionado a isso, principalmente naquele comecinho de pandemia que ninguém sabia para onde correr, para onde fugir. E o que parece uma novidade, né, Su, não era tão novidade assim, né? Já se existia uma estruturação. E se você quiser, a gente já começa a conversar. Você quer falar alguma coisa antes? Quais são as Ah, suas assim, inquietações? as minhas inquietações, né? Bom, a telemedicina, vou falar um pouquinho, eu sempre falo do blog e tudo mais, né? O blog é um local onde eu compartilho muita informação e pacientes de todo o Brasil buscavam informação e aí queriam passar em consulta e a telemedicina, quer dizer, antes da pandemia, quando a telemedicina não estava liberada, para mim era um entrave, mas assim, tranquilo, não pode fazer telemedicina. E quando surgiu a pandemia, a gente não tinha, por alguns meses, possibilidade de atendimento presencial. Então, mesmo se a gente quisesse, paciente quisesse, estava tudo muito limitado, a gente sabia que os pacientes precisavam disso. Então, veio a telemedicina. E aí as angústias começaram, né? Como é que vai ser feita essa conexão? Como é que vai ser enviados os exames e o exame físico e o consentimento informado? E aí a Lívia, né? Tanto que isso ficou lá no blog, essa parte da telemedicina me ajudou bastante com as questões técnicas e legais, né? Porque a gente, bom, é uma modalidade totalmente nova, muita gente ficou perdida, muita gente até conversava comigo porque me acha muito tecnológica, mas eu tive muitas angústias no início por isso, né? A gente não consegue ver o paciente, a gente não consegue examinar o paciente, então tudo que a gente supõe, pelo menos no exame físico, a gente tem que achar que o paciente está sendo exato nas informações. Isso aí era uma angústia minha. Então, é assim, é bom a gente começar a contar até essa parte histórica, né? E como começou essa história de atendimentos diferenciados na área da saúde, do ponto de vista de ter a possibilidade de ter meios tecnológicos para aproximar. A pandemia acho que trouxe essa lição, né? Essa angústia que a gente sempre fala, e todas essas condições de quebra de uma normalidade acabam trazendo sempre algo mais concreto para a evolução da sociedade. Esse é o meio de aceleração que a gente fala. E a telemedicina, ela começou de uma maneira até um pouco estúpida, né? O grande boom dela, em realidade, ela em 88 já se tinha um projeto de radiologistas nos Estados Unidos que eles queriam segundas opiniões sobre alguns casos. Então, eles já
apresentaram um projeto piloto naquela ocasião, e aí fizeram uma força-tarefa, digamos assim, o World Care, que ele trazia justamente aquela questão de envolver outros países nessa troca de conhecimento. Então, ela começou com uma ferramenta bem interessante, bem curiosa nesse sentido. Então, tinha envolvido, não vou lembrar de cabeça para todos os países, mas tinha Estados Unidos, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, que despontaram em muito nessa questão das questões mediadas por comunicação à distância, e mesmo investimento em tecnologia. A própria França também entrou nesse, digamos assim, nesse consórcio. Então, existe uma troca de informações muito robusta desde essa época, que foi em 88, projeto piloto. E aí, o que aconteceu? Guerra do Golfo. Então, como que eu vou cuidar dos seus dados à distância? Como que começou a ter o ideal, as ideias já de alterarem de uma maneira mais próxima de se abreviar essas distâncias. Então, o desenvolvimento, inclusive, da cirurgia robótica teve um impulso muito grande quando a gente teve essa, infelizmente, essa guerra do Golfo. E aí começou-se a despontar essa questão. Poxa vida, será que a gente tem sempre que ser tradicional? Ou em questões excepcionais nós podemos utilizar a mediação dessas tecnologias? E aqui no Brasil, né, por conta desse crescimento, houve uma consulta para o Conselho Federal de Medicina, no sentido de se autorizar o atendimento, principalmente daqueles indivíduos que estão trabalhando em plataformas marítimas, estão isolados há muito tempo e eles Uhum. precisam de uma assistência técnica e às vezes o deslocamento do médico não dá tempo. Então, se colocou a possibilidade de se exercer um plantão telefônico ou para dar uma assessoria, né, ainda que de emergência, nessas embarcações. E aí tudo começa a aumentar. Em 2001, né, nós tivemos, inclusive, por conta de uma resolução do CFM, aqui no Brasil especificamente, já o esboço do que nós acabamos utilizando neste momento. Então, como foi um assunto mundial muito debatido, e a tecnologia ela acaba trazendo esse aporte para nós, no sentido de que ela vai mudar alguma conduta social. Só que a tecnologia a gente tem sempre que ter em mente, ela tem que ser utilizada de uma forma racional, de uma forma adequada, e a telemedicina, a gente está usando telemedicina o termo, mas seria mais adequado hoje em dia a gente usar inclusive o termo telesaúde, para um sentido de que outras profissões também estão se valendo desses meios. Só que vem o advento social, né? Vem o acréscimo pela tecnologia, e aí tem uma hora que a gente tem que puxar com freio de mão e colocar uma reflexão para que não exista nenhuma infração ética ou nenhum prejuízo maior para esse paciente. E que foi com certeza essa inquietação que você teve nesse começo de pandemia. Só que já existia uma estruturação desse ponto de vista. Houve uma conferência em Tel Aviv, em 99, já colocando os princípios básicos relacionados ao atendimento em telemedicina, e isso acabou tomando corpo em 2018, que também a Associação Médica Mundial ela estabeleceu um documento que trouxe justamente os princípios para a utilização da telemedicina. Então, assim, estou falando em telemedicina, mas pensando em telesaúde, porque acaba sendo o nosso foco falar da medicina em si, né? Mas, assim, a telemedicina, ela justamente é aquela situação, aquele meio que eu vou utilizar, mediado por ferramentas tecnológicas, que vai me abreviar a distância e vai me auxiliar em questões relacionadas a intervenções, a diagnósticos, a decisões de tratamentos, às vezes recomendações, né? Em muitas situações também existe aquela conversa entre equipes, conversas entre universidades,
para se direcionar melhor aquele tratamento ou aquela assistência para o indivíduo. Então, aqui no Brasil, especificamente, a gente teve em 2002 uma primeira resolução, né? A discussão começou em 2001, mas em agosto de 2002 teve uma primeira resolução. Em 2018, houve a publicação pelo CFM de uma outra resolução, trazendo um aporte mais moderno e com outras questões que não abrangiam tanto essa resolução de 2002, só que por alguma questão, alguma movimentação, em medo de se degradar cada vez mais essa prestação de assistência na medicina, essa aproximação da relação médico-paciente, houve uma grande discussão que o CFM achou por bem, na época, tirar isso e voltar a resolução antiga a ser colocada em vigor, por conta de não haver tanta prospecção para aquele momento. E aí veio a pandemia. A Uhum. pandemia acabou trazendo novamente esse assunto à baila e que era necessário, sim, abreviar essas distâncias entre o próprio paciente e o médico, porque houve um momento que nós ficamos totalmente isolados. E nesse tipo de situação que nós ficamos isolados, a assistência teria que continuar, porque não apenas existia a Covid-19, mas inclusive existiam outras situações que os próprios pacientes com doenças crônicas precisavam receber um acompanhamento. Então, dentro dessa perspectiva, foram mantidas as possibilidades do que seria a telemedicina. Quando a gente pensa em telemedicina, inclusive, a gente não tem que pensar apenas em consulta. Tem um monte de tele que existe por aí. Então, é a consulta que você vai realmente utilizar essas tecnologias digitais e de informação para se comunicar com o profissional. Tem a teleinterconsulta, né, que vai parecer um festival de Teletubby, né, de tantas teles que tem. Tem o telediagnóstico, que todas esses teles são mediadas à distância. A telecirurgia, que eu acabei trazendo, né, que a gente também chama da cirurgia robótica, e recentemente também houve a publicação de uma nova resolução organizando melhor essa situação. A televigilância, a telemonitoramento, a teletriagem, que aí a gente precisa tomar cuidado com alguns aspectos éticos, porque tudo que eu tenho falado aqui sobre essas teles, nós temos que pensar que são atos médicos e que algumas instituições, algumas empresas estão querendo quebrar essa questão do relacionamento e não utilizar de maneira tão adequada essas ferramentas e colocando nessa mediação a inteligência artificial. E é isso que tem que ser raciocinado, que tem que ser pensado. Ah, não, porque de repente, pela respiração desse paciente, eu vejo se ele está com Covid. Houve um estudo, inclusive, relacionado a isso. E que nós temos que pensar que essa ferramenta de comunicação à distância, seja para a vertente que ela vai trazer, ela tem que ser algo complementar. E que nunca a teleconsulta, que vai ser o nosso foco de hoje, ela tem que Uhum. suplantar o atendimento pessoal. Por isso que cabe ao médico a autonomia de repente encerrar uma consulta por não ser adequado, por não trazer benefício ao paciente, expor mais em risco, porque é o padrão ouro o atendimento presencial. Então, quando é uma ferramenta que ajuda, ok, mas também tem que ter aquele bom senso e que o médico ele está autorizado para isso. Inclusive, assim, a gente vê muito, quem está na rede social, né? As pessoas perguntam, isso aí é uma questão que descreve alguns sintomas, que é uma opinião, a gente sempre deixa claro que toda conduta, opinião médica deve ser emitida durante uma consulta, mas até às vezes já dá para saber, olha, gente, não dá para atender você por telemedicina, o paciente está grave, às vezes manda um WhatsApp, depois a gente vai conversar sobre o WhatsApp falando dos sintomas, não dá. Aqui, na minha prática, eu posso falar assim, quando tem pacientes que é mais fácil a teleconsulta, por exemplo, quando é análise de um exame laboratorial na endocrinologia, por sorte, talvez, tem muita questão de avaliação de exame, de avaliação de ultrassom, a gente consegue ver isso nos meios, no computador.
Agora, quando é questão, o paciente é diabético, é hipertenso, precisa perder peso, está acima do peso, às vezes fala, olha, vem para cá. Quando não pode vir, quando é de muito longe, já tem um limite. Para mim, o melhor dos mundos seria se, às vezes, o paciente está num local muito distante mesmo, nos rincões do país, precisa de uma avaliação especializada, não tem nem médico próximo, nem clínico próximo. Seria super interessante se a gente tivesse uma ponte lá de um médico que pudesse ver, né? Quer dizer, a gente pudesse ver através dos próprios olhos. Mas algumas vezes eu disse, olha, não dá para a gente continuar na telemedicina, vem para cá. E as pessoas mais próximas, né? Isso aconteceu essa semana, vinham para cá. Eu acho que a conversa flui melhor pessoalmente, mas, enfim, não estou falando aqui que é necessário que seja presencial. A telemedicina, eu acho que assim, tem mais demandas no sentido da questão do consentimento informado, dos honorários, de ter às vezes uma conexão ruim, várias coisas que é mais fácil estar aqui. Olha, estou aqui conversando com um paciente, aqui não cai a internet, eu já entrego os papéis, já tem assinatura física, não é assinatura digital. Mas hoje mesmo os pacientes que já são de São Paulo, às vezes fazem uma consulta presencial, a primeira consulta presencial, e depois até eu mesmo sugiro, olha, os exames podem ser feitos, que é um complemento da primeira consulta, né? O retorno, nem todo médico faz, mas é um complemento da primeira consulta. Então a gente tem que ver realmente assim, individualizar e ver se o paciente consegue, a gente consegue tratar aquele paciente, ou se não, o que acontece muito também, segundo opinião, às vezes, segundo opinião, dá para dar conta, mas um tratamento em longo prazo é mais fácil ver um médico próximo do local. Eu não sei o que você tem ouvido falar aí dos outros colegas. Não, e assim, você tocou assuntos fundamentais, né? É, por mais que nós tenhamos essas ferramentas não são a solução para tudo. Mas o bom senso sempre vai ser, porque essencialmente a relação médico-paciente, ela parte desse critério da confiança, do critério da proximidade e que o exame clínico é soberano. Então, o paciente invariavelmente vai precisar da palpação. Às vezes, na conversa, quando a gente tem aquela questão da comunicação, da própria entendimento para um aspecto mais direcionado até para a própria medicina narrativa, às vezes o meio tecnológico não vai passar aquela expressão da linguagem não falada do paciente e corre-se o risco desse meio de comunicação trazer mais risco do que benefício, porque você pode caminhar de uma forma equivocada, né? Então, Sim, quando você toca nesse assunto que é muito importante, precisaria de um médico para fazer essa ponte, é o ideal, né? Ainda mais para distâncias muito longínquas, que você não consegue nem acessar, e o deslocamento para esse paciente é algo muito mais trabalhoso, muito mais danoso, pela falta de recursos mesmo da região e pelo custo que isso pode causar. Então, quando nós pensamos nessas ferramentas, nós temos que pensar nessas questões muito mais aprofundadas. É bom, vai causar um privilégio para algumas regiões que elas são totalmente desguarnecidas de atendimento, mas precisamos raciocinar e pensar num sistema mais acessível. Porque se a gente for caminhar para essas questões até de bioética, a gente não vai pensar só no consentimento do paciente, nós vamos pensar no critério principal, que além de trazer o benefício, não trazer o malefício, mas a questão da justiça pelo fato de eu conseguir um atendimento mais digno, um atendimento mais próximo, e de repente um profissional de um grande centro é um caso que pode ser raro e de repente é dirimido por algum o estudo mais aprofundado que esse profissional tenha tomado contato, e isso vai trazer algo, uma repercussão positiva diretamente para esse paciente. E é essa a essência que a gente tem que pensar na medicina, né? Então, além do mais, que é uma angústia que permeou vários profissionais, como que eu vou fazer com esse sistema? Qual a plataforma que de repente eu tenha que eleger? Então,
qual é o cuidado principal que nós temos que tomar quando nós enfrentamos essas questões relacionadas à telemedicina? Primeiro, eu preciso ter uma informação. Informação no sentido de que eu tenho que falar as regras do jogo para esse paciente. Olha, isso daqui não vai suprir, de repente, algum atendimento presencial que nós precisemos dar continuidade. Pode ter uma falha da internet, pode acontecer mil coisas. E a regra do jogo principal que eu vejo a dificuldade de muitos médicos, no sentido de que o médico, em geral, ele está atendendo dentro de um consultório, no ambiente hermético, num ambiente calmo, sem ruídos. E às vezes o paciente pega o celular, nossa, é hora da consulta, está numa praça de alimentação do shopping, num ambiente totalmente poluído, né? Sem o sigilo, sem a confidencialidade, ou de repente está num ambiente que ele não está nem direcionando o próprio olhar, ou conversar diretamente com a atenção adequada que tem que existir nessa relação. Muitos questionam, porque os médicos são frios, eles nem olham na nossa cara, mas eu já tive reclamação de médico, no sentido de que o paciente estava dirigindo, estava em viagem, ligou o celular dirigindo e nem olhando para ele, nem identificando direito, a conversa era entrecortada, e aí o médico falou assim, olha, Lívia, eu achei de bom alvitre encerrar essa transmissão com ele, porque estava contraproducente. Eu estava perdendo tempo, ele não estava me ouvindo, e não foi essa a regra do jogo que foi estabelecida. Então, quando eu penso nessa proteção para o paciente, do sigilo, da confidencialidade, eu tenho que pensar também que, já que é algo diferente, todo mundo tem que estar alinhavado nessa transmissão, nessa nova condição de comunicação que tem que existir. Então, o consentimento do paciente em sabendo a regra do jogo, ele é fundamental. E aí a gente entra naquela questão, né? Ele tem que ser necessariamente escrito ou não? A maioria das plataformas, ou a maioria dos médicos que se utilizam de outros meios, acabam já colocando no próprio sistema um termo, né, um termo específico para esse tipo de transmissão. Alguns termos, inclusive, já com as regras tecnológicas, então eu preciso de um aparelho tal, eu preciso ter um nível de transmissão tal para conseguir que esse meio de contato seja adequado. E aí, nesse aspecto também, se coloca a regra que eu tenho que estar num local silencioso, que eu tenho que participar de uma forma íntegra e que, se o linkzinho de participação for compartilhado, eu tenho que avisar. Para não virar rolezinho cibernético de todo mundo entrando, dando palpite, se é algo contraproducente. Então, pensar nesse ambiente harmônico, nessa sacralidade, nesse momento adequado para o atendimento e que isso não tenha interferências absurdas que num ambiente presencial não aconteceria. E aí, a questão fica relacionada, eu devo gravar, não devo gravar? Também essa é uma regrinha do jogo que você estabelece com o próprio paciente, e isso pode ser dirimido também na hora. Então, você aceita gravar ele oralmente, ele aceita ou não, e aí fica essa situação. E a questão do registro, né, no prontuário continua sendo normal, quem utiliza prontuário eletrônico pode utilizar, pode ser utilizado também o prontuário físico, então o registro, o prontuário, tudo que acontece vai ser exatamente igual do que aconteceria ao presencial, tendo também esse paciente direito à cópia, a um relatório, e aí o relatório, essa nova diretriz do CFM traz uma especificidade que tem que ser com assinatura digital, de acordo até com as regras estabelecidas pelo CFM. Então, a gente pensa nesse modelo para o paciente. Então, principalmente, é a proteção dos dados, que isso tem que Uhum. ter um trabalho específico, né? Porque você acaba tendo essa condição até direcionada e uma influência positiva trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados, que a área da saúde sempre trabalhou com isso. E quem sempre trabalha e faz a coisa certinha não está em pânico com a Lei Geral de Proteção de Dados. Algumas adaptações, sim, tem que ser, ocorreram por conta dessa nova legislação, mas já faz parte da viga matriz da própria
medicina, do desempenho da medicina. Então, é, essa garantia de sigilo de informação e todos esses aspectos protetivos, eles têm que estar bem claros nessa relação com o médico, com o médico e o paciente. Por outro lado, tem também o médico essa autonomia técnica. Autonomia técnica no sentido até que você falou, né? Já Uhum. até adiantou, de repente é aquela consulta que vai te trazer mais dúvida e não vai dar um adequado direcionamento para esse paciente, então o médico ele tem o direito de encerrar essa transmissão, falar você venha pessoalmente, anotando sempre no prontuário. E prontuário não vamos pensar que é um meio defensivo. Eu odeio esse discurso com todas as forças do universo, mas sim é o registro da história da vida dele. Do mesmo jeito Uhum. que a gente fazia o diário, né, da sua vida, daquelas suas situações, o prontuário nada mais vai ser que a história clínica do paciente. Então, não é a minha história. Então, a sua obrigação ética como profissional, inclusive, de repente, anotar, olha, a transmissão não estava boa, faltou esse dado específico, então há o compromisso de se fazer uma consulta presencial, né? E, inclusive, a resolução ela é interessante porque ela estabelece muito categoricamente a questão do instrumento ser algo que seja positivo para essa mediação de comunicação, é uma ferramenta complementar, utilizada muito bem em condições até de excepcionalidade ou para facilitar a vida desse paciente. Porém, essa condição ela tem que ser avaliada no momento, costumeiramente, e trazido aqueles princípios de assistência à saúde, princípios, inclusive, que acabam sendo trazidos da própria estruturação do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente tem que pensar nesse aspecto mais amplo e que a teleconsulta, que é esse nosso padrão que a gente vai usar, mas se a gente for abranger para a telemedicina, ela é um ato complementar e nunca o essencial. Então, por mais que existam os temores, e que são reais os temores, que isso vai degradar cada vez mais a relação médico-paciente, se ela for utilizada de uma maneira adequada, isso não vai acontecer. Então, é o uso parcimonioso da tecnologia que a gente fala tanto na Passa Slow mais logo, Medicine. né? Eu estava segurando este momento, mas eu não Também. aguento. Não estamos no, na live do Slow Medicine, mas a gente se conhece do Slow Medicine, né? E eu adorava esse 10º princípio do uso parcimonioso da tecnologia em outras questões, nas questões aqui dos exames, né? Mas assim, uso parcimonioso, mas sempre fui uma apaixonada pela tecnologia e eu ficava assim, ai meu Deus, muita tecnologia, pouca tecnologia, para mim sempre foi um conflito. E por falar assim, olha, uma das preocupações também, por exemplo, é os meios de comunicação, né? Acho que eu até conversei um pouquinho com você antes, mas, por exemplo, um atendimento, uma conversa apenas por telefone, sem vídeo, pode se considerar uma consulta por WhatsApp, tem que ser pelo Zoom, ou independe, quer dizer, o que as pessoas, né, os médicos ou profissionais de saúde deveriam fazer minimamente para assegurar todos esses pré-requisitos de uma boa teleconsulta. Quando nós começamos com essa inquietação, né, que já existia, era o que já existia, e a pandemia só colocou uma lente de aumento em várias questões da sociedade, inclusive a mediação dessas tecnologias como instrumento de aproximação. Quantas reuniões a gente fez, né, por meio do Zoom, quantos congressos internacionais a gente participou. E aí eu me lembro na ocasião, bem no comecinho, que eu fui assistir um congresso em Coimbra, né? Era sediado lá, e foi engraçado porque nós viramos anedota, no sentido de que ele estava presenciando todos os médicos brasileiros desesperados, querendo saber qual era a melhor plataforma a se eleger, se era Zoom, se era Meet, qual que seria. E lá em Portugal, há muito tempo, eles usam o telefone. Para critério de aproximação
E para critério de SUS, se nós formos pensar em todos os princípios que são contemplados, que inclusive se fala do acesso a todos, o telefone ele provou que ele era um meio de contato, inclusive para se manter a adesão do Sim. paciente com doença crônica e que houve até um sentimento de acolhimento, porque tá na pandemia, tô abandonado, como é que fica a situação? É muito difícil eu eleger, né, um meio específico, esse caminho é o certo, porque não existe isso. É muito difícil também dar um desate total do profissional com relação à utilização de WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp é uma ferramenta que é a nossa ferramenta de trabalho para vários sentidos, mas a questão colocar limites também, porque senão, domingo, meia-noite, vai ter paciente. Ah, eu vi agora no Fantástico, fiquei conversando com a minha família, eu quero tirar uma dúvida. Então, é colocar o limite também. E sempre se pensar, e que não a questão é relacionada muito mais à organização, e que não é proibido, tem que ser cobrada consulta. Porque não dá para ficar nessa situação de você fazer consulta só porque é só uma perguntinha. Não, não é só uma perguntinha. Teve o seu estudo técnico, teve todo o seu tempo, a sua dedicação, a sua responsabilidade, entre aspas, é só responder uma perguntinha. Não é perguntinha, é consulta. Então, deve sim o profissional cobrar pela consulta. Por isso que alguns sistemas já são mediados dessa forma, algumas plataformas, e no agendamento da consulta já se existe vai para uma área de cobrança, então você já paga essa consulta. Óbvio que existem algumas exceções, que de repente se dá um prazo, se estabelece um prazo para desmarcar a consulta, então aquilo que você pagou pode ser revertido em voucher, é alguma outra situação que você pode, cada plataforma vai ter a sua leitura, cada plataforma vai ter o seu direcionamento. Mas o importante, antes de pensar em eleger algo específico, como que eu tenho que atender ou deixar de atender esse paciente, eu tenho que pensar, eu como profissional, a minha organização, o que eu quero, qual o meu limite, porque eu também sou um ser humano, preciso ter vida, e não dá para ficar toda hora sendo invadido por conta desses meios digitais. Então, assim, a gente desconsidera, né, até pensa-se em orientar num sentido muito mais profissional para esse médico, de evitar responder perguntinhas rápidas em direct de Instagram. Isso não existe, é uma atividade médica. Então, é uma responsabilidade. Então, não é uma duvidazinha, porque de repente você chega. Já tive casos até de perguntarem para mim, porque ela me mandou 500 exames, eu nunca vi essa pessoa, eu sou obrigado a responder? Não, não é obrigado. É uma formatação de um contrato. Você vai estabelecer uma relação de confiança com essa pessoa e nada se limita a uma perguntinha. E eu tenho o direito de cobrar, e isso é o que deixa muito bem clara a resolução, a cobrança de honorários. Porque eu tenho a minha autonomia técnica de realmente dar prosseguimento a isso, a orientação sempre vai incluir o componente responsabilidade e, por conta disso, é um serviço que tem que ser remunerado. Sim, e eu só queria dar um depoimento aqui que no SUS, eu trabalho também no SUS. Na pandemia, a gente utilizou bastante o telefone, e a gente não tinha outro meio, não tinha nenhuma plataforma, muito menos o Zoom, o Skype. E os pacientes tinham Covid e continuavam tendo os problemas, o diabetes, e até a gente sabe que as doenças crônicas pioraram muito na pandemia, a obesidade. Você não imagina o sentimento, até me arrepio, de gratidão, assim, de acolhimento, que, ai, doutora, que bom que você ligou. Às vezes, assim, não era uma consulta porque a gente não conseguia ser efetiva, o paciente não estava preparado, mas com certeza, como você falou, né, a questão do acolhimento, de manter o paciente no vinculado à instituição, a você, isso foi assim marcante. Para mim foi marcante.
E assim, aderir ao tratamento, né? Principalmente esses pacientes crônicos que de repente eles estão estabilizados e faltou uma semana, não tomou remédio, não se monitorou de alguma maneira adequada que precisava, e aí já descompensa. E não tinha para onde correr, né? Então, Sim, as tecnologias, apesar de elas serem frias, de ter sempre esse cuidado de se eleger plataformas ou alguns meios que garantam essa proteção dos dados, mas nós nunca podemos esquecer desse componente humano. E por isso que existe o questionamento até que ponto a inteligência artificial ela pode entrar nesse meio e degradar tudo. Então, eu não quero falar com o robô. Quem, de repente, já tentou entrar em contato com uma empresa XPTO e fica 2 horas falando com aquela porcaria daquela inteligência artificial querendo matar aquilo, eu quero falar com uma pessoa. Você fica 2 horas. E é isso que não pode ser degradado nessa relação. E não digo não apenas em relação médico-paciente, mas profissionais da saúde, né, que envolvam essa situação. Então, nós estamos conversando aqui, duas humanas, tenho essa ferramenta tecnológica, outras pessoas do Brasil estão ouvindo, ou quiçá, sei lá, de algum lugar do planeta, mas existe o componente humano envolvido. É meio Jacksons, né? É meio disruptivo, não importa, mas a gente não pode perder essa situação. O meio tecnológico, ele não pode ser um fim em si mesmo, ele tem que ser algo que coloque dois humanos em comunicação, que haja esse relacionamento, que haja essa possibilidade de aproximação. E não distanciamento maior, insegurança maior. E é o depoimento que você falou, que foi o que em Portugal falar, pega o telefone e fala. De repente você sim, está com alguma dúvida, etc e tal. Hoje a gente boa parte desses aplicativos que fazem essa intermediação tecnológica, inclusive a gente tem a possibilidade de fazer chamadas de vídeo, né? Quanto isso nos aproxima, então tem que ser utilizado de maneira benéfica. E aí vem uma dúvida que eu acho que você está se coçando até para perguntar, a questão da responsabilidade, como que é o atendimento? Eu estou aqui em São Paulo e de repente eu vou sim. atender alguém do Pará. O que a resolução diz? O que ficou acertado? Que pode haver uma reclamação no estado onde que essa pessoa foi atendida, mas se tramitar algum procedimento disciplinar ou alguma sindicância, tramita no local em que o médico está inscrito. Então, nessa perspectiva, o que acontece? A telemedicina, da maneira que ela é posta atualmente, e que essa resolução ela é coberta, ela vai mediar essas questões relacionadas ao Brasil, ao ambiente nacional. Então, se eu for atender alguma pessoa em outro país, provavelmente aquelas regras terão que ser seguidas e lá, inclusive, o Regulamento Geral de Proteção de Dados dá outra perspectiva. Lá a situação está muito mais madura que aqui. Então, são outras situações que acabam você não deixando de ter a responsabilidade. Aí tem outras regras internacionais que acabam acertando essa situação. Mas, neste momento, o que está regulamentado no Brasil é essa situação. E as plataformas, as próprias plataformas, por lidarem com essas questões tecnológicas, mas que vão mediar essa relação entre o paciente e o profissional da saúde, sobretudo o médico, precisa ter um registro específico no Conselho de Medicina, tem que ter um técnico, um médico técnico responsável e o profissional, pessoa física, também se utilizar desse meio de comunicação, tem que avisar o seu conselho local. Essas regras vão ser estabelecidas, né? Ainda está muito embrionária essa situação, mas vai ter um registro. Então, eu acredito que vai ser, de repente, você entra lá naquele cadastro geral do Conselho Federal de Medicina, tem a especialidade e vai ter um aviso, estou imaginando isso, atende por telemedicina. Então, E, vai ser uma maneira que isso vai ter que ser noticiado para o conselho. e se o profissional
fizer telemedicina e não avisar o conselho, eles estão pensando em alguma coisa sobre Vai ter a isso ou não? fiscalização. Vai ter a fiscalização. Isso já é previsto. E a fiscalização vai ser a fiscalização local. Inclusive a questão da proteção de dados, outros aspectos em proteção ao paciente, como que está sendo direcionada essa questão da telemedicina, é competência dos conselhos regionais fiscalizarem os conselhos regionais que esse médico é inscrito para verificar por alguma irregularidade, alguma situação. Do ponto de vista técnico de fiscalização, isso não muda muito. É o que é o ato médico, é a maneira como você está exercendo, vai ter sempre essa fiscalização. Então, recapitulando, se o paciente tiver alguma queixa de um médico que trabalha em outro estado, ele vai ter que Ele vai para o CRM direcionar essa local, queixa para o CRM local, onde ele mora. E aí onde ele mora. a Tá. reclamação ela é remetida para cá. Existe já esse projeto, isso em algum momento vai entrar para o mundo real, para que os procedimentos que ocorrem nos conselhos de medicina, eles sejam digitais. Atualmente, principalmente aqui em Hum, São Paulo, que é a noção que eu tenho mais abrangente, eles são físicos, tanto que nada é digitalizado neste momento. Então, é uma estrutura que já está sendo estudada, já está sendo, em algum momento vai se implementar, até para a possibilidade de abreviar essas distâncias. Já por conta dessa pandemia, nós tivemos a possibilidade, ainda temos a possibilidade, que as audiências elas corram pelo meio digital. Então, às vezes uhum. o paciente ele está em outro estado e ele quer participar do procedimento ético-disciplinar, em algum momento de depoimento ou mesmo fazer o acompanhamento, ele pode se abre uma como se fosse uma videoconferência e as audiências estão sendo assim. Então, com essa digitalização que já está numa situação que vai acontecer, não é algo que vai ficar como conto da carochinha, é uma necessidade, inclusive. Então, essa situação vai ser abreviada. Só que o foro de eleição, para onde vai tramitar, a reclamação é mandada aonde o médico está inscrito, e aí tramita o processo regularmente. Tá. Deixa eu ver, será que a gente tem mais coisa para nossa pauta? O pessoal quer perguntar alguma coisa sobre a telemedicina ou fazer algum comentário? Se alguém já utiliza essa metodologia, qual foi a experiência? E aí a O pessoal reflexão, Su, em que ninguém se manifesta, é, é justamente a questão relacionada ao limite que algumas empresas estão levando sim. na distorção do que seria essa ferramenta que é tão bem-vinda. Então, o apoio Olivia, tecnológico. são aquelas plataformas que você paga uma mensalidade e tem um médico que pode te atender por telemedicina. E Quais às são vezes as. não é médico, às vezes é um Ah, robozinho, você está falando com o algoritmo. E o algoritmo vai achar que está abafando ali. Nossa, perfeito. E não tá, não tem o componente humano. E é algo que nós falamos, a inteligência artificial, a internet das coisas, tudo que é utilizado nesse aporte de se trazer ferramentas para ajudar no raciocínio clínico é uma situação. Outra coisa é você substituir a máquina, mesmo que seja por meio dessa linguagem de aprendizado, nessa machine learning, vai até a página 2. Eu não posso jamais substituir o componente humano. E isso vai ser um grande trabalho para os conselhos de medicina, por isso que existe essa questão de que as plataformas precisam ser registradas, essa é a justificativa técnica, e que tenha um médico por trás, para se evitar essa banalização. Porque nós sabemos, as startups elas são fundamentais, é um nicho crescente, mas existe um descompasso, às vezes, de diálogo, de questões éticas que nem sempre eles estão preparados para entender. E digo isso
por conta de algumas plataformas que não entenderam a questão relacionada à proteção de dados. Então, de repente, você vai fazer uma precificação, vai fazer uma cotação de algum medicamento, então o algoritmo ele já te traça de alguma forma, acaba sabendo mais ou menos o direcionamento à sua pesquisa, à sua doença que você teria, e esse dado é vendido ou para farmácias ou para a indústria farmacêutica. Que esse é um outro problema tecnológico que a gente vai sempre resvalar na área da saúde, por conta de não se saber quais são os interesses que estão por trás para essa captação de dados. E eu estou falando de plataformas de telemedicina, mas outros meios podem acontecer. Por exemplo, aquele reloginho inocente que mede a sua pulsação, Hum, para ver sua glicemia, os famosos wearables, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Para onde estão indo ah, esses dados? Então, é mais uma dor de cabeça que nós vamos ter. A gente está desviando um pouco do assunto, mas eu sou dessas, né? sim, não, Mas mas está incluindo a questão tecnológica, né? Está nossa, incluindo, e é uma questão de proteção de dados extremamente importante. Então, às vezes, você vai fazer uma teleconsulta inocente e te são oferecidas várias janelas, várias possibilidades dentro de um aplicativo, e isso é uma bomba atômica, porque pode estar havendo um desvio, e tecnicamente, nós que somos leigos nessa questão da informática, ou nós temos que ensinar ou instigar para saber como que está sendo formatado isso. Será que existe um vazamento de dados? Porque, de alguma forma, quando eu vou precisar de um suporte técnico, eu vou precisar que o técnico tenha até um contato mínimo com os meus dados. Alguma coisa do desenho sim. da própria plataforma, alguma coisa, de repente embaralhou os dados, criptografou, fez aquela confusão do cão e não consegue se desvencilhar. Então, mesmo esse profissional, ele tem que ter um compromisso de sigilo para se haver essa proteção de dados. Então, o que parece ser inocente, quando se usa outros recursos, são utilizados outros meios, você pode cair numa situação, numa cilada não tão adequada por conta dessa nossa falta de cultura técnica nesse aspecto. Então, de repente, o que seria mais simples na mediação da teleconsulta específica, vou conversar com ele via Zoom, vou gravar, etc, tal, vou armazenar a nuvem também, eu preciso ver o nível de segurança dessa nuvem, ou eu vou armazenar de alguma outra forma. Esse armazenamento eu também preciso tomar cuidado para que não haja extravasamento. E muitas clínicas, muitas instituições também contratam terceirizados para a gestão desses dados, e esses contratos têm que ser específicos, com cláusulas que cuidem dessa proteção de dados, desse sigilo, dessa confidencialidade, porque nesse caso a responsabilidade vai ser compartilhada. Então, Sim, tem sempre uma não, a gente vírgula a não tem mais. o doutor Google que, né, existem sites que você coloca. Eu achei que quando você estava falando dessas plataformas, aplicativos, né, de inteligência, que tinha uma pessoa por trás, mas no Google a gente vê, coloca os sintomas, eles já sugerem, geralmente sugerem uma doença rara, Ou super rara. morre. Você já É, morreu há 8 minutos já e tá lá. e aí o paciente fica desesperado, né? Aí vai o doutor Google, eu tenho um conflito, né, de interesse, porque ele até me traz muito paciente. Meu trabalho é muitas vezes desconstruir todo esse diagnóstico que já foi feito. E é Sim. claro, né? Os sintomas, daqui a pouco vai começar a aparecer anúncio na sua timeline das coisas que você pesquisou, né? É muito sério isso aí. Aí a pessoa já está sugestionada e Não, parece do além as informações sobre aqueles sintomas, sobre aquela doença, as clínicas. É bem complicado isso. não, e assim, é justamente esse é o nosso bom senso, a nossa linha que a gente tem que adotar. Protocolos, inteligência artificial, meios tecnológicos, eles são ótimos, eles são maravilhosos. Só que o tratamento ele tem que ser individualizado. E essa individualização do tratamento eu só vou obter quando eu escutar realmente a história desse paciente. Quais são os hábitos?
quais são os meios de vida. Então, assim, não é uma perguntinha rápida. Ai, doutora, sabe o que que é? Tá aqui os meus exames. O exame também, ele é complementar. Eu tenho todo um caminho pretérito. Então, essa mediação tecnológica, ela deve servir para auxiliar e não para degradar cada vez mais. E mesmo quando nós usamos essas interfaces, precisamos ficar atentos às situações que são diagramadas. Qual é a construção desse aplicativo, né? Que daqui para frente, eu acredito que a medicina ela vai surtir essa situação cada vez mais até para facilitação. Imagina, agendamento. Hoje em dia, a sua vida está no celular, né? Às vezes eu Sim. até tenho medo de sair, porque se eu perco a dor de cabeça pelo número de dados que a gente tem, conversas, Sim. armazenamento. Há pouco tempo, meu aparelho se matou, né? Acho que ele não aguentou mais, né? E aí eu não consegui fazer, carregar para o novo celular os dados de WhatsApp. Quase morri. Porque quantas conversas profissionais você tem ali e você está documentado, né? Falei, quer saber? Não vou mais quebrar o pau com o WhatsApp, não vou falar mais nada com ninguém. Zerei a vida, vou respirar e seguir a vida. Mas a gente sabe que nessa questão de proteção de dados na área da saúde é muito complexa a situação. E quais são os interesses que tem por trás? Então, quando a gente tem algo que a própria construção do aplicativo já tem um modelo pré-concebido, e esse modelo pré-concebido não me garante a possibilidade de vazamento, pode constituir um problema lá para frente. Tá, a advogada problematizando, sim, mas a gente precisa pensar nesse aspecto para que amanhã ou depois alguém que está envolvido, que se utilize dessa ferramenta, ah, mas eu não fui avisada, eu não sabia, porque o conselho de medicina, ele vai apontar para a sua responsabilidade. Como você é um terceiro de boa-fé, mas é o teu instrumento de trabalho, então você deveria ter corrido atrás dessa informação. E nem sempre essa informação ela tá tão robusta, ela tá tão clara. E aí, o que que acontece? Além de você colocar em jogo o seu CRM, a sua profissão, você ainda está colocando em risco o que é mais essencial, que são os bens desse terceiro, desse paciente, e pode haver um conflito de interesse por trás, que você não está nem envolvida, você não tem nem noção, e alguém está fazendo um banco de dados de informações e traçando, às vezes, o perfil desse indivíduo sem o consentimento dele. E o Sim. consentimento é o fundamental para toda essa relação. Não sei como se dá para a gente eliminar tudo isso, né? Quando a gente vai na farmácia e leva a receita, já pegaram os nossos dados. Agora na internet a velocidade é bem maior, né? Mas com certeza a gente tem como minimizar tudo isso. Então, até aqui né, eu pensei, poxa vida, às vezes a menos tecnologia é um pouco, pode até te deixar num lugar mais seguro, né? Mais De confortável. escreve o prontuário como segue o teu roteiro, escreve no prontuário, né? Deixa registrado como você sempre, talvez seja um modo mais seguro do que qualquer plataforma, qualquer, né, É, meio que é, não estão muito cuidado, não sei. é o conhecimento, né? E, além do mais, a gente grita muito por ética, por bioética. Isso demonstra quanto a nossa sociedade está carente disso, né? Então, é uma educação conjunta. Hoje em dia se fala muito do compliance, né? Quem já agia certo não tem que se adequar a nada porque já está agindo certo. Então, numa Sim, sociedade cada vez mais, e isso é um avanço, eu acho que isso é um grande ganho, porque até pouco tempo atrás, quem era bom era aquele cara esperto que fazia as coisas no jeitinho. E se caiu numa realidade que esse não é o melhor caminho. Então, todos nós estamos trabalhando em conjunto em prol de um benefício, não é para o paciente, não é um discurso bonito, é um discurso para eu conviver em sociedade. O que que eu vou deixar para os sim, meus filhos, para o meu gato, cachorro, papagaio, o que seja, né? O que que vai para os meus pais, né? Qual o melhor atendimento e para mim. Então, quando eu penso nesse componente ético, o pessoal de TI tem que estar envolvido. uhum,
O pessoal do Vale do Silício tem que entender um pouco de ética, até para dar o limite das invenções e das inovações e que isso não vá trazer um prejuízo maior. Mas o problema é que dentro dessa reflexão a gente tem sempre aquela questão do conflito de interesse e qual o limite disso, né? Então, será que a gente não tem que reformular a sociedade, nem que seja um passo de cada vez? Existem movimentos que já estão caminhando para isso. Se pensar, e não adianta você colocar apenas uma legislação para trazer uma nova cultura se eu não trato isso na raiz. Então, a raiz eu não digo nem os cursos de graduação, mas sim desde o ensino fundamental. Leva um pouco de ética para o pessoal. Coloque em condições desconfortáveis, né? O que você faria nessa situação? Aí a pessoa vai aprender, porque ela está aprendendo pela emoção. A emoção que de repente ela se colocou naquela condição desagradável e isso calou para sempre. Então é uma construção conjunta mesmo, mas nós precisamos estar atentos. Qual é o meu papel? O meu papel agora é utilizar essas informações. Ok, dá uma lida na resolução. Ah, o que que é essa proteção de dados? Qual é esse dever que eu tenho? O que que eu preciso tomar cuidado para fazer isso? Então, inverter um pouco a situação. Não só pensar no direito do paciente, que é o meu direito também, e todos nós somos pacientes em potencial, mas inverter um pouco essa visão. E essa visão no sentido de que é o melhor exercício que eu tenho da minha profissão é tomar essas cautelas. Então, E mesmo, Olivia, mesmo para os desavisados, para os médicos, né, que tenham sido desatentos ou eu acho que, não sei se você me confirma isso, né? O que evita desgaste, o que evita processos é a relação médico-paciente, né? Então, se exato. você tem uma boa relação médico-paciente, mesmo que tenha alguma, alguma falha no meio do caminho, ou seja tecnológica, ou seja humana, né? Isso vai evoluir muito mais tranquilamente se a relação médico-paciente for sempre posta ali num princípio inegociável. Não, e assim, são as regras do jogo. Eu estou utilizando algo excepcional, algo que todos estamos aprendendo neste momento. Então eu tenho que esclarecer. Olha, o teu risco é esse, pode não dar certo. Ah, os valores de honorários, a depender da situação, se negocia. De repente é uma falha, alguma desobediência dele. Então, você deixa a regra clara, né? Você tem a sua responsabilidade, você tem já o seu cuidado. Eu estou falando consultório, estou falando no ambiente adequado. Então, falhas podem surgir para ambos os lados da transmissão, mas que eu estabeleça essa relação ampla, essa relação de confiança e não coloque em risco esse paciente. Então, eu tenho autonomia técnica de dizer isso não está trazendo benefício para você. Eu posso falar alguma situação, não por erro, entre aspas, mas por faltar algum elemento fundamental para dar o desfecho naquele meu raciocínio clínico. Sim, Então, é autonomia minha e eu posso, então, não dá para ficar na situação de utilizar essas possibilidades tecnológicas para fazer uma perguntinha, para colocar o meu diploma em risco e a minha paz mesmo, minha paz, porque nenhum médico tira diploma para de repente dar uma conduta inadequada. Você quer o seu paciente feliz e que esse paciente volte, que esse paciente indique para mais traga pessoas. outros. Exatamente, né? Olha, que bom que isso aconteceu. Então, essas situações têm que ser deixadas claramente o que já aconteceria no presencial. Agora a gente tem o acréscimo do uso racional da sabedoria em utilizar esses meios, que isso não deixa de ser um grande ganho para nós. Isso sem dúvida. Lívia, daqui a pouco, quer dizer, acho que já Já completou foi. uma hora de live. Que a gente não ia falar muito, né? Nossa, a gente começou assim, olha, se não tiver muito assunto, a gente acaba em meia hora, mas a gente já É, está tendo que acabar ainda com o assunto aqui em andamento. Eu queria, bom, queria te agradecer, Lívia, por ter aceito participar comigo aqui, né? Assim, bom, nem preciso falar que é uma alegria ter aqui. Agradecer também aos nossos seguidores, telespectadores.
A gente sabe que é um horário super concorrido, né? Mas essa live vai ficar gravada, então você pode voltar e encaminhar para outras pessoas. Lívia, a Muito palavra é obrigada. sua. Muito obrigada, eu quero agradecer. É um conhecimento que a gente vai ter que construir. Muitas situações, muitas inquietações vão aparecer ao longo desse caminho. E o refinamento também dos questionamentos, dos meios mais fáceis para harmonizar as relações, eu acho que é isso que é o principal, e que todo mundo está para ajudar. E a gente tem que dar as mãos, independente da situação que estiver acontecendo, eu acho que é essa continuidade dessa troca de conhecimento, cada um sair do seu feudo e todo mundo se ajudar nessa construção. E aí eu agradeço, Su, me coloco à disposição, quando você quiser mais algumas coisas, surgir alguma inquietação, a gente até Tá bom, continua esse papo algum outro dia. tá bom. Então, gente, boa noite para vocês Boa noite. e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.